Olá, gente, tudo bem com vocês? Pois é, aqui com a gente tá tudo ótimo. Mora até acordou aqui, ó. Mora mais uma vez aqui com a gente participando. Não vou deixar o bichinho em casa, né, gente? Tem muita gratidão por ter ela na minha vida. Gratidão é a palavra-chave hoje. É a palavra principal da nossa entrevista. Nossa entrevistada hoje, ela é psicóloga. Ela é uma pessoa que ela fez um doutorado muito interessante. E ela vai explicar pra gente sobre o que é esse doutorado. Mas, principalmente, ela fala sobre gratidão. O que você está consumindo hoje na internet? O que você está oferecendo hoje na internet? Você sabia que tudo isso que você faz, na internet mesmo, nas redes sociais, no seu dia a dia, mas principalmente na internet, você sabia que tudo isso reflete diretamente na sua saúde? Pois é. Márcia Luz, bem-vinda ao nosso podcast, Márcia. Sandra, uma delícia estar aqui com você. Eu não sabia que ia ter essa surpresa Amora. maravilhosa de ter a Amora. Deixei os meus em casa, os meus filhinhos também, né? E é muito bom poder trazer esse tema. Eu trabalho no mundo online já desde 2013, mas eu desenvolvo pessoas há 33 anos. Talvez você nem tinha nascido nessa época ainda. Tinha, Márcia. Já brincava de bola na rua. Ah, tá certo. E eu tenho acompanhado de perto o quanto o mundo tem adoecido, principalmente pós-pandemia, porque as pessoas ficaram mais tempo em casa e tiveram mais tempo para mergulhar no mundo da internet. Isso pode ser muito bom e é uma bênção e tem sido um caminho que eu posso chegar nas pessoas no mundo inteiro e ajudá-las, mas também pode ser uma maldição, pode ser algo muito desagradável, dependendo exatamente do que você está consumindo. Quando ela se torna uma maldição? Usar a internet, quando se torna uma maldição? Nós somos o que a gente assiste. É fundamental entender isso, Sandra. Nós somos o que a gente ouve, a gente é o que a gente vê, nós somos o que a gente come. E não adianta esse papinho de, não, mas eu tenho corpo fechado. Aí eu não me influencio. Eu sou uma pessoa com uma mentalidade forte e eu não me influencio com as coisas que eu assisto. Claro que influencia. Influencia no nível celular. O Masaru Emoto fez uma pesquisa, ele fez um estudo, um monge que resolveu estudar qual era a influência do som, qual era a influência das palavras sobre a água. Então, ele pegou amostras de água e aí ele dava estímulos diferentes para essas amostras de água e fotografava como é que ficavam as moléculas de água. Se as pessoas procurarem na internet, elas vão achar as fotos, inclusive. O que acontece quando você está ouvindo uma música muito pesada, um heavy metal, por mais que você goste? Como é que ficam as moléculas da água e como é que fica quando você está ouvindo música clássica? Como é que fica quando você fala palavras de ódio, de raiva, de destruição e quando você fala palavras de amor? Ele fotografou como é que a molécula da água se desenhava, ela forma desenhos. Acontece que nós somos mais de 70% água. Então, evidente que fisicamente o que está acontecendo à sua volta, o que você está assistindo, o que você está consumindo na internet, está definindo quem você é. Está tendo resultado imediato sobre Você acaba a sua reproduzindo saúde. um pouco, né, Márcia? Porque Totalmente. você fica ali ouvindo aquelas notícias que você gosta, acompanhando aqueles artistas que você gosta. Você acaba se influenciando também e você acaba reproduzindo um E pouco notícia daquilo, ruim dá mais ibope do que notícia boa. Uhum. Então você acaba repetindo a notícia ruim que ouviu, e o bandido tal, e o problema tal, e a dificuldade tal. E você vai repetindo entra naquele ciclo vicioso, né? Além disso, mas a vida do outro está tão boa. Porque todo mundo mostra o palco, mas não mostra os bastidores. Mostra... Eu estava lendo hoje uma postagem do meu cirurgião plástico. A gente chega a uma idade que começa a ajustar aqui e ajustar ali, né? Então, e ele fez um post muito interessante falando que as pessoas estão começando a usar o celular como se fosse espelho. Olha que legal isso. Sim. No lugar de olhar no celular, você olha no espelho, a ponto de usar mesmo. Quer retocar a maquiagem, abre o celular, põe na câmera e retoca a maquiagem. Acontece que no celular, a maioria das pessoas usa um filtro, faz um ajuste, usa uma ferramenta, um Photoshop para ajustar aqui e ali, e você começa a achar que você é aquela imagem que você colocou nas mídias sociais. E aí, quando você se olha no espelho, olha a loucura, você não se reconhece mais. Porque essa pessoa está tão diferente de quem eu sou é quem está lá na postagem no Instagram. Ô, Márcia, eu li o espelho é outra pessoa. Exatamente. Eu li um estudo que falava que nós somos 30% mais feios do que nós estamos nos vendo no espelho. Então isso deve ter aumentado muito, ainda mais, porque
Agora está muito distorcida a imagem de si mesmo. E está distorcida em função da imagem que a gente está construindo. Isso prejudica a minha saúde? Pode prejudicar a minha saúde? Começa prejudicando a autoestima. De repente, você nunca está bem o suficiente. Você vê alguém que... Sempre tem alguém que é mais magra, sempre tem alguém que é mais alta, sempre tem alguém que é mais loira, sempre tem alguém que é mais bronzeada, sempre vai ter alguém que parece melhor do que você. E aí você se compara e diz, eu não estou bem assim, ainda tenho que melhorar. E como se não bastasse a aparência, não, mas eu não tenho esse carro, mas eu não tenho essa casa, mas eu não faço essa viagem, mas eu não tenho essa vida, eu não tenho esse marido, eu não tenho esses filhos, os meus filhos são ranhetas, os meus filhos incomodam, o meu cachorro late, né? O cachorro da fulana de tal é tão maravilhoso e tão doce. Você está vendo o palco. Você quer a vida do outro, você começa a desejar a vida do outro. A vida que você vê dele, que é o palco, mas que ele você te vendeu. não vê os bastidores, exatamente. A vida que ele te vendeu. Quanto que ele ralou para chegar até lá? Quantos problemas ele tem que isso ele não posta? Ou não é verdade. Não ou tem ele graça. não tem aquela vida, Ou ele pode só nem fez ser a foto, real, exatamente. Né? Aí você está comprando, inclusive, algo falso. Muitas pessoas, eu tenho muitos amigos médicos, cirurgiões, né? Eles falam que as pessoas levam fotos que elas fazem com filtro, do nariz que elas querem, da boca que elas querem, e falam assim, eu quero ficar assim. Eles fazem, e não é de hoje. Que Isso eles loucura. fazem, e não só mulher, homem, mulher, e adolescentes estão fazendo isso. Sim. Isso acaba, Márcia, internalizando, porque isso é externo. Eu Sim. quero mudar o meu externo. Isso acaba entrando, em algum momento isso vai entrar, vai chegar no meu... Imediatamente não tem essa separação, Sandra, entre dentro e fora. Você começa a ter essa imagem sobre você mesmo e dizer, eu não consigo ser essa pessoa. E não é isso que eu estou entregando para o mundo, portanto, eu não sou valiosa o suficiente. E aí, de repente, você não enxerga mais os teus atributos, as tuas qualidades, os teus dons, o que você pode fazer pelo mundo. E não faz mesmo, né? Não dá conta de fazer, porque se sente fracassado o tempo todo. E aí não vence nenhuma batalha. Quando a gente não consegue vencer batalha em relação a nós mesmos, nenhuma outra externa é possível. Você pode ser seu pior algoz. Não é um mundo que é cruel ou rígido ou exigente, não. Normalmente, as pessoas fazem isso com elas mesmas. Nunca se teve tanto síndrome do pânico. Exatamente. Nunca teve tanta Ansiedade. crise de ansiedade. Nunca teve tanto caso de depressão. Na pandemia, a gente entendeu isso. As pessoas estavam trancadas em casa com medo de morrer. E era um medo real, porque realmente muita gente estava morrendo. E você não sabia se você ia ser o próximo. Até porque, na pandemia, o Covid foi extremamente democrático, né? Ele não teve essa diferença Exatamente. de vou escolher só os pobres, ou só os ricos, ou só os idosos, ou só os jovens. Não, todo mundo. E nem tinha assim, eu já sou mais debilitado, por isso eu tenho mais chance. Tinha coisa que a gente não sabia explicar. Uma pessoa extremamente frágil passava pela doença tranquilamente. Outra com uma saúde de ferro e Atletas que morria. morreram. Então, não tinha explicação. E isso gerou uma grande ansiedade concreta, real. Acontece que as pessoas adoeceram mais do Covid emocional do que do Covid físico. Eu tive uma conhecida que ela tinha pavor, porque ela dizia, se eu pegar eu vou morrer, com certeza eu vou morrer, eu sou do grupo de risco e eu não vou sobreviver. Ela estava apavorada com a ideia. E, enfim, ela pegou. Só que, assim, deu uma leve dor de cabeça. Ela não teve praticamente sintoma nenhum, ela só soube que pegou porque fez o teste. E ela não se conformou que ela pegou e não morreu. Não que ela quisesse morrer exatamente, não era isso. Queria comprovar a tese dela. Exatamente, ela precisava estar com a razão. Meu Deus. E aí, o que aconteceu depois? Olha a loucura. Morreu? Ela entrou, não, mas ela entrou numa depressão que durou quase 2 anos. Por que não morreu? Entrou em depressão porque não morreu? Porque ela estava errada sobre ela mesma. Exatamente, ela ficou muito mal, mas muito mal mesmo. Teve que ser extremamente medicada, fez várias terapias, aí ficou sem trabalhar 2 anos, uma pessoa que era extremamente ativa. Então, o medo se instalou lá em 2020 e, a partir daí, aproveitando que estavam todos em casa, então vamos usar a internet do jeito que a gente pode. E algumas coisas muito legais aconteceram na internet. A gente teve possibilidade de conversar e ajudar pessoas no mundo inteiro, isso foi muito bom. Mas também teve a possibilidade de transformar o seu mundo no mundo das câmeras. Já que eu não posso sair, então eu vou produzir dentro de casa. Pessoas que nunca pensaram em gravar um vídeo começaram a gravar.
Isso foi bom, foi terapêutico, foi interessante, ajudou a dar alguma coisa para se fazer, mas aí a coisa foi crescendo e, de repente, a vida da tela ficou mais importante do que o mundo E mais real. interessante, né, Márcia? Eu tenho percebido, assim, casais que mostram o dia a dia, mostram a intimidade, mostram os filhos, mostram os cachorros, não sabem dar um passeio sem mostrar, não sabem fazer uma comida sem postar. Tem aquela necessidade extrema de tudo, tudo, absolutamente tudo. E eles monetizam isso, eles ganham dinheiro com isso, aí os filhos também começam a fazer. Até que ponto, Márcia, isso é saudável? Até que ponto eu tenho que mostrar tudo que acontece dentro da minha É bem vida? complicado, Sandra. E a gente vê os casais, as famílias em restaurantes, cada um no seu celular, fazendo alguma coisa no celular. Uma aluna minha, ela foi comemorar, acho que era aniversário de casamento com o marido, os dois no restaurante, e ela lá no celular direto. Batendo Né? falta comida. Direto, direto. E eu acho que respondendo mensagem também. E aí ele não teve dúvida, ele mandou uma mensagem para ela. Eu posso ter uns minutos do seu tempo? E ela respondeu. E aí ela recebeu a mensagem morrendo de vergonha. Ela se deu conta do que estava fazendo, guardou o celular e a partir dali eles tiveram um jantar romântico. Esses cuidados, a gente precisa ficar atento. E principalmente qual é o olhar que você está tendo sobre a vida? É o melhor olhar ou é o pior olhar? E foi exatamente isso que eu trabalhei na minha tese de doutorado, Sandra. Eu já venho estudando o tema gratidão há muito tempo, há muitos anos. Eu trabalho com desenvolvimento humano já há 33 anos, né? E em várias situações eu via que toda vez que a gente exercitava, colocava gratidão em prática na vida, de alguma maneira os resultados vinham. Eu comecei a achar aquilo curioso. No início, eu era até participando de grupo de igreja e vendo o louvor sendo colocado em prática e vendo como ele dava mais resultado do que o pedir, né? E aí eu resolvi estudar, fui fazer psicologia, comecei a estudar sobre isso e fui fazendo testes com os meus alunos, muitos alunos, 800 mil alunos até hoje. Eu tive bastante material, né, para estudar o ser humano e ver acontecer. E eu comecei a identificar que, dependendo da maneira como as pessoas olhavam a vida dava mais certo ou mais errada. E não é só uma questão de ser positivo ou negativo, não. Concretamente, as coisas começavam a acontecer de maneira diferenciada. Mas você atribui isso a quê, Márcia? Você muda o teu padrão, você muda o teu padrão mental. Mudando o padrão mental, você muda as suas emoções, porque pensamento gera emoção e não o contrário. Você primeiro pensa e aí você sente, e dependendo de como você pensa e sente, você age. Dependendo da maneira como você age no mundo, o universo te devolve exatamente as sementes que você plantou. Tem gente que planta abacaxi e não entende como é que colhe abacaxi. É óbvio que é isso. Poxa, eu queria tanto colher morango e eu não sei por que nasceram abacaxis, porque foi isso que você plantou. Então, eu comecei a perceber que dependendo do que você estava plantando, você estava colhendo aquelas coisas e as pessoas queriam colher outras coisas. E a gratidão mudava esse jogo. Opa, será que muda mesmo? Aí, em 2016, eu resolvi criar um método, colocando em prática tudo que eu tinha estudado ao longo dos 30 anos aí de caminhada e começar a testar esse método. E aí, naquela ocasião, 30 mil alunos passaram pelo meu método. E eu comecei a receber depoimentos incríveis, Sandra, das coisas que a gratidão estava fazendo na vida deles. Você consegue resumir esse método para a gente? A ideia é que você comece a praticar gratidão de fato. O que eu quero dizer com isso? Você se considera uma pessoa grata? Às vezes, nem sempre. Vou ser sincera. Às Tá, vezes eu sou e injusta. o que é para ti ser grato? Quando que você acha que está sendo grata? Como é que você... Não precisa ser uma explicação, uma definição, mas assim, me explica o que você entende como gratidão. O que você acha que é ser grato? Às vezes eu reclamo de alguma coisa material. Tá. Ah, eu não tenho tal coisa, não sei o quê. Aí falo, ai Deus, desculpa, não tô reclamando, tá? Desculpa, tô aqui cheia de saúde, eu posso correr atrás. Tá. Então, acho que nesse momento eu me arrependi. Certo. Mas eu... Então, você acha que tem momentos que você foca na falta no lugar de focar nas coisas que você tem? Exatamente. Primeiro na falta, aí depois eu me dou conta, opa, peraí, mas eu não precisaria, né? Isso Então... é exatamente o conceito de gratidão. Exatamente. Olha, raríssimas vezes eu escuto essa resposta, tá, Sandra? Raríssimas. O que as pessoas dizem? Ah, eu sou grato porque eu sempre procuro recompensar quando alguém faz alguma coisa por mim, eu agradeço.
E a gente não está falando de gratidão, está falando de educação. Sim. E tem gente que diz, eu sou grato, eu vou na igreja, eu converso com Deus à noite, eu agradeço. Isso também não é gratidão, Mas é então o oração. conceito de gratidão das pessoas também está errado. Isso, a maioria das pessoas confunde gratidão com educação e com oração. Gratidão não é isso. Gratidão é mudança de olhar, é olhar para o lado certo. Porque sempre vai ter coisas boas e ruins na tua vida. O que você está escolhendo olhar? Ah, isso é só um detalhe. Não, não é um detalhe. Isso muda tudo. Aquela história, velha história, que as pessoas conhecem do copo meio cheio ou meio vazio, né? Ah, eu estou olhando o copo, a parte vazia ou a parte cheia? Ah, é um detalhe, tanto faz a semântica. Não é. Porque se você olha para o copo meio vazio, você diz assim, poxa, cheguei na festa, já tomaram a bebida toda, não me esperaram, não estão nem aí comigo, vou embora, não vou ficar Sobrou aqui. só isso aqui para mim? Eu não sou bem-vindo. Exatamente. E uma pessoa que vê a parte meio cheia diz, poxa, que legal, eu sabia que só estava faltando a minha presença. Cheguei a tempo de tomar alguma coisa. Cheguei, tá tudo certo. A energia que essa pessoa vai se colocar na festa é outra e vai mudar completamente a noite dela, vai mudar completamente a vida dela. Essa mudança de olhar muda tudo. Agora, como é que você faz? Não adianta fazer isso uma vez por dia. Porque quantas vezes a gente reclama por dia, Sandra? Acredite, mais de 30 no mínimo, mas eu estou citando o número bem lá embaixo. Como é que eu sei disso? Tem um exercício que eu faço com os meus alunos que é bem interessante. A gente coloca um elástico no braço, um elástico de amarrar cabelo, qualquer coisa que estique, né? E você deixa ali. E cada vez que você reclamar, criticar ou julgar, em pensamentos ou em palavras, você tem que mudar o elástico do braço. Criticou, julgou, reclamou de novo, tem que mudar o elástico do braço. E aí, ao longo do dia, cada vez que reclamou, julgou, criticou, em pensamentos ou em palavras, você vai mudando. E tem que ser bem honesto. Sim. Realmente mudar. Você não faz ideia de quantas vezes a gente muda por dia. Nem chega a fazer tal mais. Não, ele não para no braço. Aliás, a gente já reclama porque teve que mudar. E aí eu ainda faço uma sacanagem maior com os meus alunos, que é assim, eles têm um desafio. É ficar 48 horas sem mudar o elástico do braço. Cada vez que reclamar, muda. E tem que ficar 48 horas sem mudar. Então eu não posso reclamar por 48 horas? Isso, porque se reclamar, começa a contagem do zero de novo. Eita. Demora mais de 15 dias para conseguir. Demora muito tempo. E como é que depois de 15 dias consegue? Você vai treinando o teu pensamento. E aí é legal até combinar com alguém de casa. Olha, se eu não notar, quando eu reclamar, me avisa, porque eu tenho que trocar o elástico do braço. Se é um casal, os dois combinam de fazer. Você sabe o que eu percebo? Incrível. Márcia, árvores, assim, eu vejo muito isso nas pessoas. Eu noto muito isso, né? Eu sinto muito isso. As pessoas olham aquelas árvores, aquelas folhas caindo, dependendo da época, né? Tem gente que olha e fala assim, olha quanta sujeira. Quem vai limpar isso aqui, gente? Olha quanta sujeira, quanta folha. Ai, quanta folha, quanto lixo. Quanto lixo. Eu olho e falo, como é que alguém pode falar isso? Eu não vejo como lixo. Eu já olho e olho assim, nossa, olha quanta folha, que lindo. Como sabe? a natureza é linda. E eu Às vezes limpo. está Aquelas linda, folhas, aquele tal. tapete de folhas. E eu vejo a maioria das pessoas falando que aquilo é lixo. Sim. Que, olha, tem que limpar isso aqui tudo. Vamos cortar essa árvore? Ela tá fazendo muita sujeira. Ela não tá fazendo sujeira. Ela tá soltando as folhas, é normal. É bonito de ver. Dependendo da folha, fica lindo. É o copo meio cheio ou meio vazio? Que lado você está olhando, né? Pois é. E aí não é um detalhe, porque dependendo do que você está olhando, a maneira que você interage com a natureza, a maneira que você interage com o teu dia, a maneira que você interage com a tarefa de ter que limpar as folhas, tudo isso fica diferente. E aí a tua vida vai dando uma direção diferente. E as coisas começam a acontecer de uma maneira por um caminho completamente distinto. A vida dá mais do mesmo, Sandra. A vida dá mais do que a gente comenta mais. E é um exercício, né, Márcia? É um exercício. Com Precisa certeza. exercitar, né? A gente estava falando da saúde, né? Então imagina que você está com um problema no estômago. Aí você encontra alguém na rua e tem gente, e o normal é, oi, tudo bem, como é que tá? Normalmente, quando a gente pergunta isso, o objetivo... Eu não quero saber se a pessoa tá com é só dor. tudo bem. É. Mas tem chato que responde, né? Que é. para e diz, ih, tudo bem, nada, o meu estômago, você É. não faz ideia do que eu tô passando. Olha, porque é uma úlcera, porque, olha, eu fui no médico tal, e fiz o tratamento tal, e tive que fazer um exame, que entrou um catéter, não sei... Você não tá interessado em ouvir. Aí você já vai andando. A pessoa tá falando do estômago, que realmente está com problema. Mas os pulmões estão funcionando. A Amora que tá Exato. A Amora quer subir. Vem, Amora, pode subir. Eu não vou te buscar aí. Sobe aqui, pula. Amora, cadê você? Tô falando que ela é mimada. Ela não é grata ao que ela tem. Ela não é grata. Minha cachorra é ingrata.
Tu vai aprender com a Márcia. Ela só quer amor, não tem problema não. Então, o que acontece? Você acaba focando no estômago e esquece de todo o restante do corpo. O pulmão não está bom, o cérebro está funcionando, você está conseguindo caminhar, os teus olhos estão funcionando, você tem rins que estão filtrando a tua urina direito. Por que é que tem que ficar focando no raio do estômago? Exatamente. E aí o que acontece? Começam a aparecer outras doenças. E a pessoa se cura daquela, mas surge outra. A correlação da doença emocional com a doença física é direta, Sandra. Dependendo da área do corpo que adoeceu, você sabe exatamente que tipo de emoção está sendo represada. Ô, Márcia, e essa exposição... Deixa eu só pedir... A Thalita está me chamando a atenção aqui, Márcia. Nós temos parceiros aqui, que nós somos muito gratos a eles, né? Pessoas que estão aqui ajudando, que acreditaram aqui no nosso trabalho, pessoas que a gente dá um intervalinho aqui na nossa entrevista para falar um pouquinho do trabalho deles, que é um trabalho muito bacana. O primeiro que a gente vai conversar, gente, que é o nosso parceiro aqui, que está com a gente desde o começo do nosso podcast, que é a Simbiodental. Simbiodental, Márcia, é um consultório odontológico de um colega nosso, o Gustavo. É muito bacana. A gente sempre dá uma passadinha, um botox aqui, né? Um negocinho ali, né, Márcia? Sabe como é que funciona? Com certeza. O Gustavo que atende lá, viu, gente? Quem quiser dar uma passadinha lá na nossa página do podcast tem o endereço do Instagram da Simbiodental, tem o telefone do Gustavo. Já falei, o Gustavo é muito bonito. Não é para dar em cima do Gustavo, ele tem 3 filhos, tá, gente? Não é para fazer isso. Gustavo é gente boa. Porque Mas olhar não é pecado, né? Não é, então. não. Olhar não é. Mas não pode esboçar nenhuma reação, tá, gente? Vai lá, o Gustavo vai te atender e vai embora, ó, quietinho, tá bom? Márcia, eu quero te perguntar sobre a exposição na internet, que eu tenho notado, tenho visto muitas notícias ultimamente, não vou citar nomes aqui, mas casos, por exemplo, assim, pessoas que inventam doenças, colocam na internet. Tivemos um caso recente de uma mulher que foi descoberta, né? E ela sumiu, aí inventou que tinha câncer na internet para ganhar dinheiro, a polícia descobriu, ela tirou. Outras pessoas que vão lá e aumentam a doença, pessoas que falam que tem essa doença e não é bem assim, faz vaquinha online, enfim, aquela exposição absurda. Desde um pé quebrado, desde uma doença grave. Nós tivemos também um caso recente de uma pessoa que disse que estava com uma doença terminal e, por fim, não era uma doença terminal, ficou muito tempo vendendo essa ideia. E milhares de pessoas seguindo e consumindo aquilo. Até que ponto, Márcia, essa exposição e esse consumo, até que ponto isso é tolerável? O prejuízo é para os dois lados. O prejuízo é para quem está fazendo isso, e aí eu não estou falando de só prejuízo moral, eu estou falando do que está acontecendo dentro do corpo e do cérebro dessa pessoa. A gente constrói a nossa realidade. Quando eu estava fazendo psicologia, com 17 anos de idade, primeira fase de psicologia, a gente fazia disciplina de anatomia, e aí o médico falou assim, cada um tem o câncer que quer, no lugar que quer e quando quer. Na época eu não tinha maturidade para entender, eu não entendi o que ele quis dizer. Anos depois, estudando sobre isso, eu fui entender o que ele quis dizer. É isso mesmo. É claro que não é assim, eu quero ter câncer, mas você acaba, claro, você acaba desenvolvendo a doença porque toda a tua história, a maneira como você está lidando com as tuas emoções, as ordens que você está dando para sua mente viram realidade. O nosso subconsciente, ele aceita a ordem do consciente. Parem de olhar, gente, é só para nós, tá? Aí todo mundo olhando aqui, ó. Vamos brindar, né? Vamos. Saúde. A nossa saúde. Tchim. Gostou? Muito bom. É um Carmener. Muito bom. Meu preferido. Eu gosto muito também. Então imagina... Né? Márcia é minha conterrânea, viu, gente? Márcia é minha conterrânea lá de Santa Catarina. Ela é de Floripa, eu sou do interior, Santa Catarina, mas uma meia horinha eu tô na casa dela. Pode fazer bolo e me chamar. Tá bom. Então imagina assim, Sandra, o teu subconsciente, ele acata a ordem sem questionar. As ordens que você dá durante o dia ficam trabalhando durante o sono no teu subconsciente. Como é que é, Márcia? Repete isso. As ordens que você dá durante o dia, as frases que você fala para você mesmo, em voz alta ou em pensamento, elas ficam reverberando no teu cérebro durante a noite toda no subconsciente. O subconsciente, ele não questiona se é verdade, se é mentira, se você está brincando, se você está só falando dos teus medos, ele executa. É como se o consciente fosse o capitão do navio e o subconsciente o marujo. Ele só disse, eu desejo uma ordem, capitão, e providencia. Imagina
o gênio da lâmpada, Sim. dizendo, pedi e recebereis, né? Isso é bíblico. Uhum. E aí, o que acontece? Essa pessoa que fica construindo essa historinha, porque vai lucrar dinheiro, porque vai se dar bem de alguma maneira, o subconsciente dela não sabe que é brincadeirinha. O subconsciente dela não sabe que aquilo é apenas um plano para conseguir ludibriar as pessoas. Conseguir dinheiro, conseguir Ela enganar. está colocando ordens no subconsciente, ela está construindo o câncer dela. Não é de um dia para o outro, mas ela está construindo. E talvez mais tarde, quando ela descobriu o que ela fez, não adianta mais dizer, não, o subconsciente era brincadeira, esquece tudo que eu falei. Não, volta atrás. Pode passar o dia inteiro Pode ser falando tarde coisa boa, demais. pode ser tarde. Aí eu não sei quanto vale um depósito na conta e a tua saúde. Porque tem situações que não dá mais para reverter depois. E aí você faz o quê? Agora vamos pensar em quem está assistindo. Exatamente, quem está consumindo E aquilo, quem que está gosta, do outro que lado. As ordens Pega o estão bebê, sendo pega o dadas bebê, também, agora né? fiquei nervosa. As ordens estão sendo dadas. Olha, você vai adoecer. Olha como a doença acontece. Olha, você pode ser o próximo. Olha quanta gente que está ficando doente. Eu tenho escutado pessoas dizendo, nossa, tem tanta gente morrendo do coração esse ano. Se você começar a prestar atenção, tem um monte. Mas, em compensação, tem um monte de gente nascendo também. Aonde está seu foco? É muito perigoso onde você coloca o foco. Então, a mídia começa a propagar um determinado cenário, as pessoas começam a prestar mais atenção nesse cenário. É a mesma coisa que eu falar aqui. Vamos procurar objetos verdes. Rapidinho, você acha um monte de coisa verde que está aqui em volta, que você não estava vendo. Mas na hora que fala, opa, nossa, tinha tanta coisa verde que eu não sabia. O foco está ali, a gente está dando foco para o cérebro. Por que quando você decide comprar um carro, escolhe o modelo, escolhe a cor, você encontra um monte no meio da rua daquele mesmo modelo E a cor? mulher, quando acha que está grávida? Começa a ver um monte de mulher Ou que está grávida. grávida mesmo e encontra um monte, vê um monte de lojinha. Nossa, como abriu loja de roupa de neném? Não abriu, sempre estiveram lá, mas você não estava prestando atenção. É muito perigoso o local onde você está colocando foco. Pedir e recebereis, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está pedindo. Porque o teu subconsciente vai colocar em prática. E não pensa, não adianta dizer depois que era mentirinha, era brincadeirinha. É claro que pode ter gente assistindo a gente agora e vai dizer, ai, mas eu peço tanto para ganhar na Mega Sena e eu não ganho. Mas quantas vezes você fala uma vez que quer ganhar na Mega Sena e você passa o dia falando de doença, passa o dia falando de dívida, passa o dia falando de tudo que está dando errado na vida, reclamando do marido, reclamando do chefe, reclamando do trânsito, reclamando que tem muita poluição, que o clima está muito seco, que sei lá o quê. Reclama o dia inteiro. Aí uma vez no dia diz, ai, eu tenho fé, eu vou ganhar na Mega Sena. Qual é a ordem que o subconsciente vai colocar em prática? A que se repete mais? A minha nona falava assim, ó. Fala coisa boa o dia inteiro, porque os anjos ficam passando por ali brincando. Aí eles ficam o tempo todo falando, eu concedo, eu concedo, eu concedo. Você fica falando coisa boa, uma hora ele vai passar e vai coincidir dele falar, eu concedo. Agora, se você ficar falando coisa ruim o tempo todo, Muito ele bom. uma hora vai passar e vai falar, eu concedo. E você não vai nem entender o que aconteceu. Então fica só falando coisa boa, não fala palavrão, Muito chama bom. coisa boa. Porque eles ficam aqui, ó, brincando com a gente aqui o tempo todo. Que sabedoria. Eu nunca esqueci disso. Que Eu sabedoria. era Como é que é o criança. nome da tua avó? A dona Vitalina. Dona Vitalina, olha faleceu. que legal. É. Eu escutei diferente, vai ver que é histórias que se contam em Santa Catarina, né? É. Eu escutei que tinha 2 anjos no céu. Um dizia sempre sim e outro dizia sempre não. E que a gente não sabia qual deles estava de plantão. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque um pode dizer sim, o outro não. Mas eu gostei mais da Ela fala, eles versão da ficam Dona brincando, Vitalina. ela fala, eles ficam brincando, eles são brincalhões, eles ficam aqui, ó, o tempo todo aqui, ó, brincando em cima da Não, gente. eu concedo, eu preferi. Porque, É. na verdade, o universo funciona desse jeito mesmo, né? Quando a gente estuda como é que funciona essa energia maior, que eu chamo de Deus, mas cada um chama de um Sim. jeito, força do universo, força da mente, poder do cosmos. Esse Deus, essa energia que a gente se refere, ela é a energia do bem-estar. Não existe fonte de doença, não existe fonte de pobreza, não existe fonte de escassez. Então, esse Deus, ele está sempre dizendo, eu concedo. Perfeito exemplo da tua avó. Ele está sempre dizendo, eu concedo. Eu brinco dizendo que o nosso Deus é apaixotudo por nós. Ele
não é só apaixonado. Ele é apaixonado por tudo. Ele adora dar presente. E a fonte é ilimitada. O que significa isso? Não tem isso de, a Sandra já pediu um presente hoje, não pode pedir outro, porque a cota dela já acabou. E se ela pedir 2, vai faltar para outra pessoa. Não. A fonte é ilimitada. Ele sempre diz, eu concedo. Ele sempre diz, eu concedo. Mas você tem que pedir. Mas até hoje, quando eu passo por uma situação meio difícil, está difícil, tá, não sei o quê. Aí eu sempre lembro, sempre. Não tem um dia que eu não lembro disso. Aí eu olho e falo, aí, tá difícil aqui, dá uma ajuda aqui, né? Eu tô falando o dia inteiro aqui, tô pedindo, não passou ninguém aqui, ninguém falou eu concedo. Continua e aí, falando, galera, eu tô aqui, ó. falando. Mas sabe, eu faço isso direto, assim, às vezes, e já funcionou muito. Acontece muito. Agora, assim, ó, não fala da falta. Ainda não veio. Fala, começa a agradecer pelas coisas que já vieram. Então, por exemplo, quer mais prosperidade na vida? Começa a agradecer pela prosperidade que já tem. E aí não tem essa história de, mas eu não tenho prosperidade nenhuma. Um dos exercícios da gratidão que eu ensino é a bênção da gratidão. Como é que funciona? Você esfrega as mãos para concentrar a energia na mão, né? E você sai abençoando as coisas à sua volta da tua casa. Então, se a gente nesse local que a gente está, eu agradeço por essa mesa, eu agradeço por esse microfone, eu agradeço por esse copo, eu agradeço por esse vinho, eu agradeço por esse livro, eu agradeço por essa entrevista. Você vai abençoando tudo. Aí você vai até teu quarto. De novo, esfrega as mãos para canalizar a energia, abre o guarda-roupa e começa a agradecer por cada uma das peças. Não é só eu agradeço pelas minhas roupas, não é. Seja específico. Eu agradeço por essa blusa azul, eu agradeço por essa blusa branca, eu agradeço por essa blusa verde. Você vai vendo que tem várias, né? Eu agradeço por essa blusa preta, eu agradeço por mais essa preta, eu agradeço por esse sapato. E fala em cada um deles. Você não vai dar conta, você vai ficar muito tempo fazendo isso e vai descobrir que tem mais coisas dentro do guarda-roupa do que imaginava. Inclusive, vai descobrir que tem várias que não deveriam estar mais ali, que podiam ter seguido o caminho, né? Sabe o que eu faço com água? Eu sempre deixo um copo d'água à noite no meu quarto. E eu deito, faço minhas orações, né? A Amora está sempre comigo. E eu acredito muito que à noite as pessoas que me querem, as almas que me querem bem, elas passam ali, dão um oizinho e tal, né? Sim. Então eu sempre peço, essa água vai ficar aqui, você vai passar. Se tiver alguma coisa boa para mim, você vai me abençoar, abençoa essa água aqui, deixa eu dormir. Abençoa essa água aqui, porque eu não quero sonhar. Muito bom. Então, abençoa a água e deixa aqui, porque de manhã eu vou tomar. Então, é ordem lá, né? Não entra no meu... Deixa eu dormir, deixa eu descansar, né? E eu realmente descanso muito. Meu sono eu durmo em qualquer lugar. E a água fica lá. E aí eu acordo e eu tomo água. Mal não vai fazer. Se não passou ninguém ali, não fez nada, tá ok. Se passou, deixou alguma coisa bacana, eu peguei. Você está abençoando essa água e você está pedindo ajuda das energias do universo para te abençoarem também. É perfeito, o exercício é muito interessante. A gente faz com água do tempero da gratidão, que a gente abençoa a água. No lugar de só pedir para outras energias abençoarem, você mesma pode abençoar. De novo, esfrega a mão e aí faz a tua oração do jeito que você fizer, no Deus que você acredita, pede para a água ser abençoada e cada vez que tomar um gole, pensa 3 vezes, sou grata, sou grata, sou grata. Quando a água está entrando, está te abençoando. E aí, durante o dia, ela já está abençoada. Cada vez que você toma, pensa, sou grata, sou grata, sou grata. Aí faz a mesma coisa com a comida. E o tempo todo, percebe que a energia vai mudando, Sandra? A atitude vai mudando. E aí você não tem tempo de reclamar da vida. E aí você vai fazendo exercícios de gratidão durante o dia e vai percebendo que a vida é mais bonita do que imaginava. Esse mesmo exercício de ter ido lá abençoar as roupas do guarda-roupa, depois você vai na casa inteira. Você vai na tua cozinha, abre as portas, abençoa cada uma das panelas, cada um dos pratos, cada um dos copos. Poder. Nós temos esse poder. É minha casa, sim, eu posso. Claro que sim. Essa energia é tua. Bom, para quem é cristão, Jesus falou que nós faríamos obras ainda maiores que a dele. A gente tem esse poder. O poder está em nós. O Deus que habita em nós é muito poderoso. E nós somos instrumento, então a gente tem que abençoar. Aí vai abençoar a Amora, abençoa as tuas plantas, abençoa as pessoas que moram com você. Você falou abençoar a Amora, ela se tremeu todinha. Aí ela fez deu um tremelique aqui. Ela deu um tremelique aqui. Que gozado. Então, perceber que tem muita coisa boa na vida. Aí, quando você percebe, poxa, meu guarda-roupa está lotado de abundância e não de escassez. A minha cozinha está lotada de abundância e não de escassez. A vida dá mais
mesmo. Aí a vida começa a te dar mais presentes. Eu gosto muito do Tony Robbins, já fui fazer alguns cursos com ele nos Estados Unidos, e ele conta uma história, não sei se foi real ou não, mas ele conta que tinha um pé de abacate na casa dele, e ele resolveu dar 3 abacates para a vizinha. E a vizinha, na hora que recebeu o abacate, falou: "Ah, Tony, muito obrigada." A maioria das pessoas acha que isso já é ser grato. Não, isso é ser educado. E aí ela foi para casa. Só que 2 ou 3 dias depois ela encontrou o Tony. E ela falou: "Tony, você não imagina como estavam maravilhosos aqueles abacates. Nossa, eu fiz um mousse de abacate maravilhoso, minha família toda amou, estava delicioso. Tony, gratidão, que coisa fantástica." Mas não deu um pouquinho pro Tony. Pois é, não deu, mas tudo bem. Mas ele ficou tão feliz Uhum. de ouvir tudo isso por causa de 3 abacates. Eu nunca imaginava que meus abacates iam gerar tudo isso. O que ele fez? Ele chegou em casa e olhou o pé de abacate e estava lotadinho de abacate. O que ele fez? Encheu uma sacola de abacate e levou para a vizinha. Se até o Tony, que não é tão esperto assim, faz isso, imagina Deus, imagina o universo. Quando você agradece pelo pouco, o universo entende que você quer mais e ele manda mais. Aí você agradece de novo, ele manda mais. E aí você muda o olhar completamente. Mas é a questão, é a mesma história do elogio, né, Márcia? A gente tá aqui, aí eu falo: "Nossa, que relógio lindo, bacana. Nossa, sua pele tá ótima." Aí ele começa. Aí você vai falar: "Não, mas a sua também." Aí começa a trocar. Aí eu olho e falo: tá legal não, tem que fazer alguma coisa aí. Não tá, ó, aqui tá. Você vai fazer o quê? Você vai também achar algum defeito em mim? Com certeza. Ou você vai se isso aí. calar. Então É você isso não aí. tem aquela troca, né? E é tão bom quando você elogia a pessoa, que daí ela tá olhando pra você, ela também te elogia, aí começa: "Ah, mas é falsidade." Não, não é. Não é falsidade. Assim, também não seria tão real se você xingasse ela ou falasse que tem alguma coisa Porque errada. a ideia não é inventar algo. Exatamente. É prestar atenção, Uhum. achar algo positivo e comentar esse algo positivo. Eu achei muito curioso. A gente vai em cabeleireiro e normalmente os cabeleireiros dão um jeito de achar algum defeito Eles no destroem o cabelo da gente primeiro, Isso, falando, para poder vender o pra poder tratamento, vender, né? Ah, então tem que fazer uma hidratação, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. Você já notou que você escolhe o shampoo, aquele que mais te ofende? O que tá na prateleira, aquele que mais te ofende? Como assim? Para que cabelos mais... ressecados, Ah, quebradiços, isso. oleosos, Esse é meu, opacos. que eu sou essa quero. criatura. Ele te ofendeu um monte, falou um monte mal do teu cabelo, tu vai levar ele. Eu sou essa criatura que tem todos os defeitos. Você vê defeito que nem tinha. Por muitos anos, eu fui numa mesma cabeleireira que eu chegava lá, ela sempre falava maravilhas. "Nossa, como o teu cabelo tá lindo. Nossa, como o teu cabelo tá maravilhoso." Era tão bom ouvir aquilo que dava vontade de voltar lá. Você percebe a diferença? Como muitas vezes você desvende o teu produto achando que se eu colocar defeito, se eu mostrar que o outro está doente, que ele está pesteado, eu consigo vender o meu produto. Não, não é assim. Você pode vender saúde. É muito diferente, sabe? Mudar o olhar, muda a perspectiva de É vida. aquela coisa, Márcia, isso aí tá bom, tá? O que ele fez tá ótimo, mas eu vou deixar muito melhor. Eu vendi. Claro, Eu critiquei o dele. claro. Falei: "O que ele fez tá bom, viu? Isso. Mas eu posso fazer muito melhor. E eu ainda melhor." posso colaborar muito mais com você. É outra coisa. E não é que você não possa mostrar coisas que estão negativas. Num relacionamento a 2, isso é um cuidado que a gente precisa ter, Sandra. Por que no namoro dá tudo certo? Porque no namoro a gente fala do quê? Das qualidades, das coisas boas, das semelhanças. E aí, depois de um tempo de casado, você vê os defeitos, você julga, você critica. A vida dá mais do mesmo. A gente costuma dizer que existem 2 lobos dentro de nós. Um lobo muito bom, amigo, companheiro, fiel, e um outro lobo mau, selvagem, agressivo. Qual deles vai ter mais poder? Aquele que a gente alimenta mais. Qual é que você está alimentando dentro de você e que lobo você está alimentando no outro? No teu marido, no teu chefe, no teu colega de trabalho. É isso que ele vai mostrar mais para você. No teu filho. Exatamente. Ô, Márcia, falando de alimento, você falou de alimento aqui, a gente vai dar mais um intervalinho aqui para falar de um outro parceiro nosso que trabalha com alimento. Eu acho massa. Eu sou chefe de cozinha formada também. É mesmo? Minha mãe foi cozinheira em Santa Catarina durante muitos anos. Que legal. Então, eu gosto muito de trabalhar com comida. E um dos nossos parceiros, ele trabalha com comida. É uma comida maravilhosa, uma comida mediterrânea. É uma cidade aqui pertinho, chama Mogi das Cruzes. A gente vai falar do Quintal do Bartô. Quintal do Bartô, gente, ele serve uns pratos. O meu preferido é o salmão que ele faz com limão e risoto. É muito bom.
a melhor adega de São Paulo, Márcia. Que Você fala, eu legal. quero tomar um vinho bom. É a melhor adega de São Paulo. Então, assim, ele é nosso parceiro aqui também. Ele fala que os nossos convidados são convidados dele, podem jantar lá. Você é de Santa Catarina, mas você vai ficar por aqui um tempinho ainda. Né? Então, Vou a gente ficar. passa o endereço depois. Você dá uma passadinha lá no quintal do Bartô, fala com o Chafik. Ele é maravilhoso. E aí ele tem mania de passar na mesa, olhar o vinho que você escolheu e falar assim, não, esse vinho que você não vai... Aí a gente traz o vinho que ele quer. Mas vai na dele que é bom, viu? Ele sempre acerta, ele nunca erra. Que Mas ele legal. costuma fazer isso, Márcia. Alimento. Alimento. Eu tenho que prestar atenção nas coisas que eu estou comendo? Claro que sim. Eu tenho que agradecer o meu alimento? Com certeza. Eu não posso comer exageradamente? Agradecer o alimento faz emagrecer. Eu não sabia disso, Sandra. Eu não sabia. Teve algumas coisas, quando eu criei meu método, que eu sabia que ia gerar nas pessoas. Mas algumas coisas eu não sabia. E como é que eu descobri? Porque meus alunos começaram a contar o que estava acontecendo com eles. Aplicando o método, aconteceu com eles coisas que não tinha acontecido comigo ainda. Por exemplo, emagrecer. Primeira pessoa que falou, eu emagreci por causa da gratidão. Eu falei, Mas como explica assim? isso, Márcia. Como Explica assim? aí. Eu não entendi, nem eu entendi. Aí ela falou, mas um dos exercícios que você ensina é seu corpo é templo da gratidão. E aí eu comecei a me dar conta que eu não podia colocar lixo dentro do meu templo. Se eu sou o templo, se meu corpo é templo da gratidão, eu não posso profanar esse templo. E aí ela começou a pensar em cada coisa que ela engolia e parou de comer coisas que não eram saudáveis para ela. Eu tenho um templo em mim, eu não posso engolir qualquer coisa. E outra coisa que a gente ensina a fazer é ir agradecendo pelo alimento. E aí você está lá com um prato montado, sou grata por esse alface, sou grata por essa carne, sou grata por essas verduras. E aí você começa a ter noção do que você colocou no prato, porque as pessoas nem percebem o que elas colocam no prato. Quando você começa a agradecer pelo alimento, você se dá conta do que colocou no prato. Quando você agradece pelo alimento, você começa a não ver defeito no que você escolheu para comer saudável. Porque o que acontece quando uma pessoa começa uma dieta? Ela decidiu, então, que vai comer mais fruta, vai comer mais verdura, mais legumes, vai evitar tanto carboidrato, e aí ela vai numa praça de alimentação de shopping. Aí ela fez o pratinho dela, que foi um prato saudável. E a pessoa ao lado fez aquele prato com todas as calorias possíveis. O que ela faz? Reclama do prato dela. Olha, que infeliz que eu sou, não posso comer uma coisa gostosa, tenho que comer esse monte de folha aqui. E olha a pessoa aí do lado comendo tudo que pode comer. Você está reclamando pelo que não está comendo e reclamando do seu prato. Quando você agradece por aquela salada bonita, aí você tempera de uma maneira bem caprichada e agradece pelos alimentos saudáveis que você escolheu, você tem prazer em comer. Você começa a mudar sua consciência em relação ao alimento. No lugar de reclamar pelo que não pode comer naquele momento, agradeça pelas coisas que você está comendo. Percebe que muda o olhar? Afinal, muitas pessoas não têm nem isso para comer, né? Mas eu nem diria por Do aí, Sandra. conformismo, nem vai pelo conformismo. Nem precisa chegar aí. Tá. É perceber que você fez uma escolha consciente, perceber que teus alimentos têm coisas muito legais para ti e se sentir feliz por isso. Isso vale para quando você está aprendendo uma língua estrangeira ou está aprendendo a dirigir. Outra coisa que começou a acontecer, os meus alunos tirando carteira de motorista por causa da gratidão. Eu falei, opa, como assim? Não, aí já é demais. Agora, esse povo enlouqueceu. Tudo é gratidão, né? O primeiro aluno me mandou a foto da carteira de motorista. Tirei carteira de motorista por causa da gratidão. Eu nem levei em consideração. Eu falei, agora o povo alucina. Aí um segundo, tirei a carteira de motorista por causa da gratidão. Um terceiro, um quarto, um quinto. Eu falei, que é isso? O que está acontecendo? E aí depois eu comecei a pensar em quando eu estava aprendendo a dirigir. O que acontece no início quando a gente está aprendendo? A gente olha muito para os obstáculos, tudo é difícil. Manobrar o carro é difícil, subir um morrinho é difícil, passar entre dois carros é difícil. Se alguém buzina, você já acha que com você e estão te criticando. Quando você começa a praticar gratidão, você diz, uau, achei uma vaga de frente, daquela super boa de estacionar, uau, me deixaram passar, me deram a vez. Você começa a ver as coisas que as pessoas estão fazendo por você e que você está dando conta, está acertando. E aí a autoestima fica poderosa e você começa a perceber o que você está progredindo e os teus méritos, os teus sucessos e não os teus fracassos. Muda completamente a visão sobre você mesmo. E aí o que parecia difícil fica fácil. Está aprendendo uma língua, no lugar de lembrar de todas as palavras que ainda não sabe, vai agradecendo cada palavra que aprendeu.
Percebe que isso muda a maneira como você olha a tarefa? Mas é um exercício difícil, né, Márcia? Porque é diário, é constante, é a cada instante. Não é algo que eu vou parar e vou fazer. É simples, mas não é fácil. Não é fácil, é contínuo. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Eu nunca entendi essa frase. Vigiai e orai para não cair em tentação. Do que será que Deus está falando? Está falando em vigiar pensamento. Vigia teu pensamento o tempo todo. O Napoleão Hill diz que a coisa mais difícil, a tarefa mais difícil do ser humano é vigiar os seus pensamentos. Nada é tão difícil. Tudo que Napoleão escreveu ao longo da vida dele foi exatamente nos ensinando a trabalhar os nossos pensamentos da maneira adequada. E estudos mostram que 80% dos nossos pensamentos ao longo do dia são negativos. Negativos, 80%, mas é muita coisa. E a gente tem cerca de 70 mil pensamentos. Se 80% é negativo, tem 14 mil positivos e todo o resto negativo. Imagina o impacto que isso acaba tendo na vida. Como é que muda isso? Exercício consciente de gratidão o dia todo. Então, de manhã, você faz a pedrinha da gratidão, que é bem legal também. Você escolhe uma pedrinha que você acha simpática, tanto faz, a pedra que você quiser, uma que você goste, uma que você ache que a energia da pedra é legal. Deixa ali do lado da tua cama. Todo dia, quando você acordar, você vai ver a pedrinha, porque está ali do lado. Você vai pegar a pedra na mão e vai... A pedra é só um lembrete, tá? Vai pensar em algo legal que aconteceu no dia anterior e pela qual você é grato. Então, você começa o dia agradecendo. Ainda não levantou da cama e já agradeceu. O que a maioria das pessoas faz antes de levantar da cama? Ai, que droga, já tem que acordar. Nossa, eu tô com sono ainda. Nossa, essa hora tem que sair da cama. E hoje tá tão frio. E hoje tá tão seco. E hoje tá tão calor. E eu vou enfrentar o trânsito. E vou para aquele emprego que eu odeio. Você já sai reclamando. Você ainda não mal abriu o olho e já fez umas 10 reclamações. Então, você já começa com a pedrinha da gratidão. Aí, você termina o dia com o caderno da gratidão. O meu fica do lado da minha cama. Todo dia, antes de dormir, eu anoto 10 motivos pelo qual eu sou grata. Todos os dias. Que aconteceram ao longo do dia ou da vida? Ao longo do dia. Hoje você vai estar no meu caderno da gratidão. Com certeza o teu nome vai estar lá. Eu quero um caderno também. Tá, vamos fazer um caderno nosso Pela da gratidão. oportunidade de estar aqui, por ter possibilidade de estar ajudando a tua audiência, por conhecer a Mora vai para o meu caderno também hoje. Viu, Amora? Que me ajudou a matar a saudade dos meus que ficaram em casa. Então, você faz o caderno e você descobre... No início é difícil, Sandra. As pessoas dizem, mas não aconteceu 10 coisas legais hoje? Acontece. Porque elas ficam procurando coisas grandes. Eu não ganhei na Mega Sena, eu não tive um aumento de salário, não apareceu meu príncipe encantado, o que eu vou anotar no caderno? Com o treino de olhar, você percebe que tem muito mais do que 10 coisas boas no dia. E você vai escolher as 10 mais. Mas e vai vale anotar assim, lá. por exemplo, ó. Eu tenho muita dor de cabeça, assim, às vezes, dependendo, porque eu trabalho e tal, né? Eu falo assim, hoje eu não tive dor de cabeça. Eu não bati meu carro. Não é a melhor ideia. Sabe por quê? O nosso cérebro não registra o não. Entendi. Quando eu te digo assim, não pense numa maçã bem vermelhinha. Eu vou pensar nela, né? Quando você fala. Vem a maçã na cabeça, na hora. Por quê? Porque o teu cérebro tem que pensar o que é mesmo uma maçã para eu não pensar nela. Você tem que lembrar para depois não pensar. E aí já pensou. Exatamente. Então... Hoje eu fui com segurança até o meu trabalho. Eu tive meu carro que pôde me levar até lá. Tá, Entendeu entendi, que muda tudo? Tá. Hoje eu tive um dia pleno, com uma saúde maravilhosa. Hoje eu estive confortável o dia todo. Você vai dizer como é que você esteve, não como é que você não esteve. Tá, entendi. O que aconteceu de legal. Não vou agradecer pelo que não aconteceu de ruim, eu vou agradecer pelo que aconteceu de bom. Isso. Tá. Você conseguiria pensar em algumas coisas assim, rapidinho, Sandra? Coisas que aconteceram hoje. Fala algumas para mim que você poderia agradecer. Do dia de hoje. Tá, do dia de hoje. Rapidinho, assim, por exemplo. Que meus dias são bem conturbados. Sim, né? mas pensa desde o momento que acordou, cada detalhe, cada coisinha boa que foi acontecendo. Tá. Eu tive tempo de tomar meu café da manhã, que eu quase nunca tenho. Hoje não falo quase nunca tenho. Vamos ficar com a parte positiva. Tomei meu café da manhã, perfeito. O que mais? Peguei um trânsito bom para ir trabalhar, porque é sempre um problema eu conseguir pegar um trânsito. Corta a segunda parte da frase. Tá vendo como a nossa mente funciona? Peguei um trânsito bom para ir para lá. Interessa a parte positiva da frase. O que mais? Teve alguma coisa legal que você fez no trabalho hoje? Eu dou bom dia para umas 40 pessoas todo dia. Teve chance de dar bom dia para 40 pessoas hoje? Eu vou chegando, eu já sei. Todo mundo. Ótimo. Bom dia, todo mundo. O que mais? É hábito. Eu consegui fechar
todas as minhas matérias, sem problema. Hoje. Conseguiu fechar todas as tuas matérias. Incrivelmente, hoje eu não tive problema nas minhas matérias. Tá, hoje. mas não precisa dizer que não teve problema. Fala que conseguiu fechar. Exercício difícil. Mas é simples, mas não é fácil. É assim mesmo, é treino. O que mais? Trouxe a Amora para trabalhar contigo. A Amora. A Amora sempre me recepciona muito bem, muito feliz. Eu tinha 10 minutos para ficar em casa com ela, eu olhei para ela e falei a palavra, né, para sair, que eu não posso falar, que senão ela vai correr para a porta. E aí eu consegui trazê-la. E curtir ela aqui. Ela não fez cocô, isso vale? Que ela costuma escolher o pé de alguém, gente, e ela vai. Então, acho que ela não escolheu o pé de ninguém hoje. Ela está, no lugar de não fez cocô, porque fica a palavra ela se comportou hoje. Ela se comportou. Ela se comportou. Até porque espero que ela não entenda essa palavra, porque se ela entende, opa! Mas já estou muito Você deu uma ordem para ela. Exatamente. Você está entendendo? Olha como o cérebro funciona. Ao falar essa palavra, que nós não vamos repetir, porque de repente ela ouve e resolve. E ela faz mesmo. Ela teve um comando. E o que você queria era exatamente o oposto. É igual quando a gente faz com o filho. Filho, não mexe nesse vaso. O que a gente está falando? Mexe. Porque o não, ele não registra, ele precisa ir lá mexer. Então, o que eu faço? Mas eu não quero que ele mexa, mas olha, filhinho, mexe aqui, olha que legal. Você leva para o que você quer. É a mudança de olhar mesmo, Sandra, começar a treinar. Eu não vou te dizer que é fácil. É simples, mas não é fácil. Eu já treino isso há mais de 30 anos. E ainda assim, eu me pego reclamando. Aí, quando eu vejo que eu estou reclamando demais, eu digo, peraí, a vida dá mais do mesmo, vai me dar mais motivos para reclamar. Vamos parar com isso. E, às vezes, até eu e meu marido, a gente treina isso. Quando a gente percebe que está entrando num caminho de conversar sobre um problema, e aí vira uma série de reclamações. Um dos dois, quando se dá conta primeiro, diz, opa, para que a gente está falando disso mesmo? Vamos parar de reclamar e vamos falar das oportunidades. Vocês brigam muito? Costumam brigar por algumas Olha, coisas? por incrível que pareça, faz 26 anos que a gente está junto e a gente é extremamente apaixonado, assim. Segundo casamento, no primeiro eu fiz umas escolhas erradas que eu aprendi, fiquei 5 anos sozinha e fui aprendendo. E o César me completa de uma maneira muito especial, assim, sabe? Então, eu acho que o mérito não é meu, da gente não brigar, o mérito é dele, porque ele não dá muita bola, eu esperneio, ele meio que ignora, mas sem eu notar que ele está ignorando, ele simplesmente não faz eco, e aí eu reclamo, ele deixa passar, entra por um ouvido, sai pelo outro. Ó, viu, Thalita, quando eu começar a te incomodar, fala assim para a pessoa, não faça eco. Você está fazendo eco na minha vida. Você está fazendo eco na minha vida, não faça eco na minha vida. O segredo alimenta o lado, o lobo bom dela, e não o lobo ruim, que aí não tem problema, é esse que fica mais forte. Eu não estou preocupada com o meu lobo, estou preocupada com o lobo dele, eu vou alimentar o lobo bom dele. É isso aí. Deixa o meu sair. Ah, mas isso é muito bacana, porque eu acho que a internet também, a mídia hoje, em geral, assim, o mundo online, Instagram, Facebook, ele acaba também, acho que, atrapalhando um pouco o relacionamento, né, Márcia? Eu vejo muito isso, muito. Nada dura, tudo acaba, tudo As coisas viraram descartáveis. A gente casa para ver se dá certo. E não é assim. Você vai casar para dar certo. Pode dar errado? Pode. Mas você vai fazer o possível para dar certo. Como eu falei, eu passei por um relacionamento que não deu certo. E eu lembro de uma amiga que falou assim para mim, Márcia, tenta tudo. Tudo, até a última possibilidade. Porque o dia que, se você resolver pular fora, você vai ter certeza que não havia possibilidade de dar certo mesmo. Nunca vai bater arrependimento. Então, essa atitude das coisas não serem descartáveis muda o nosso foco perante a vida. Márcia, te pedi licença só mais um minutinho. Prometo para você que é o último. A gente vai falar sobre mais um parceiro que está aqui com a gente, que é a Copermax. Não sei, você, obviamente, acredito que você não conheça, Márcia, porque é uma empresa aqui de São Paulo. A Copermax, eles trabalham com aço cortem. O aço cortem, Márcia, é esse aço aqui, ó, lá em Floripa tem muita praia. Então, esse aço aqui é muito usado, principalmente em locais onde o aço ele vai corroendo. Esse aço, ele já vem de uma forma, Márcia, que ele não corrói. Então, não fica aquele escorrendo assim do lado, sabe? Aquela porta de aço, de ferro. Não. As portas, por exemplo, são perfeitas para locais onde tem umidade. Eles trabalham também com churrasqueira nesse sentido, que é maravilhosa. Eu não casei, não tenho marido, mas quando eu casar eu quero uma churrasqueira do Tatá. Tatá, prepara a minha churrasqueira que eu quero. É uma churrasqueira maravilhosa para botar na beira da piscina. E a associação do marido com a churrasqueira, porque o marido que vai fazer o churrasco, é isso? Isso quer dizer que um dos critérios esse marido tem que saber fazer churrasco. Tem que fazer churrasco. Pode jogar futebol, não tem problema, não me importa, vai jogar futebol, mas tem que fazer um churrasquinho. Muito bom, muito bom. Não é, Márcia? Isso é uma coisa muito legal. Olha só, falando de
já é uma dica aí, né? Aí, ó, Vamos futuro aproveitar. marido. Meninas, fiquem de olho nessa dica agora. É importante a gente ter clareza do que a gente quer Tá. e não do que a gente não quer. A maioria das pessoas sabe o que não quer num relacionamento, mas não sabe o que quer. E é bem importante você anotar isso até se possível. Quais são as características? Você já sabe que se tem um maridão, Quero fazer um churrasquinho. ele precisa gostar de churrasco, saber fazer churrasco, curtir esse tipo Sim. de ocasião. Então, que coisas você quer nessa pessoa? Porque você atrai pessoas que vibram na frequência que você está Escutou, Thalita? emanando para o mundo. Tá anotando? Tá. Então é importante saber disso. Tem gente que diz assim, mas eu dou muito azar. Eu sou assim de falar. Lamento, então vou te dizer uma coisa que vai doer. Eu tô Sandra. estragando, né? A gente atrai só gente mala, por exemplo, né? A gente atrai na vibração que nós estivermos. Se você está atraindo esse tipo de pessoa, é porque você vai ter que mudar. Não ri, Thalita. Lamento te dizer isso. Você vai precisar mudar essa vibração. Tem coisas que você está repetindo na tua vibração que está atraindo esse tipo de pessoa. Você precisa começar a ter o comportamento coerente com o tipo de pessoa que você quer na sua vida. Porque senão, é isso que vai vir. Se plantar abacaxi, nasce o quê? Abacaxi. Não é azar. Não é azar. Abacaxi é a palavra, né? Quando você muda o padrão, muda o tipo de pessoa. O Sérgio apareceu na minha vida porque eu tinha mudado algumas coisas. Até então, eu repeti por quase 5 anos o mesmo padrão de relacionamento. Porque tinha comportamentos em mim que eu mantinha. Quando eu me decidi mudar esses comportamentos, porque levei um feedback de uma amiga que foi bem doído, e ela me pontuou algumas coisas que eu estava fazendo, e eu resolvi mudar a atitude, ele apareceu. Ele poderia ter aparecido em outro momento, mas não se interessaria por mim, entendi. porque eu era o tipo de pessoa que não fechava com o que ele tinha para oferecer, entendeu? Então, você muda o seu padrão, muda o tipo de pessoa que aparece na sua vida. E não é só relacionamento a dois, isso vale para tudo. Para o tipo de cliente, só está aparecendo cliente que dá dor de cabeça, só está aparecendo hater no teu programa, só está aparecendo chefe que incomoda, o que é que você que você está fazendo no teu padrão que está trazendo, está alimentando aquele tipo de comportamento. E aí, de novo, eu sei que é bater na mesma tecla, mas a gratidão é a chave. No lugar de reclamar pelo que você tem hoje, agradece pelas coisas boas que existem hoje. Então, não está gostando do emprego. No lugar de reclamar do emprego, agradece pelo emprego. Agradece pelo chefe que você tem. Agradece pelos colegas de trabalho. Agradece pelo tipo de tarefa que você faz. Agradece pelos clientes da empresa. Isso quer dizer que eu tenho que ficar acomodado? Não. Enquanto isso, você pode mandar currículos para outros lugares, você pode se mostrar disponível no mercado para outras possibilidades, mas seja grato ao que você tem hoje. Até, Márcia, para não se tornar uma pessoa desagradável, né? Exatamente. Eu costumo dizer que quando você sai de uma empresa, você tem que deixar saudade. E não as pessoas dizerem, graças a Deus que aquela criatura foi embora. E quando você tem essa energia, a oportunidade vem até você. Porque a oportunidade pode ser de um cliente que você atendeu. E diz assim, meu Deus, eu quero alguém desse tipo para trabalhar comigo. E a própria pessoa te contrata. Agora, você é aquela pessoa mal-humorada que está de mal com a vida, odeia o teu serviço. E está lá com aquela cara de quem comeu e não gostou. E aí os clientes são atendidos por ti, jamais eles vão querer uma pessoa como você na empresa deles. E um desses clientes pode ser teu futuro patrão. A vida dá mais do mesmo. O que é que você está mostrando para a vida? É isso que volta para você. Então, é um treino diário, por isso é legal ter vários gatilhos da gratidão. Faz o caderno, faz a pedrinha, faz o tempero da gratidão, faz os 100 passos da gratidão, que é um exercício legal de fazer também. Você, quando vai fazer a sua caminhada, marca um local, eu vou caminhar daqui até determinado local, mas eu vou contar até 100. Vai contando, 1, 2, 3, até chegar em 100. Quando chegar lá, volta pelo mesmo caminho, repetindo só a palavra gratidão. Como você andou 100 passos, você vai repetir 100 vezes gratidão na volta.
E aí pode estar fazendo esteira e no lugar de estar reclamando, eu aqui igual um rato nessa esteira, e não adianta, olha, só gastei 30 calorias até agora, meu Deus, eu não vou emagrecer nunca. No lugar disso, eu sou grata pela vida que eu tenho, eu sou grata por estar emagrecendo, eu sou grata porque estou cuidando da minha saúde, eu sou grata porque estou tendo uma vida mais atlética. Vai agradecendo, fica prazeroso, você não vê o tempo passar, não vê que está fazendo o exercício. É isso que tem no seu livro? Esse aqui eu trouxe para ti, Sandra. Você consegue, Henrique, mostrar? Posso mostrar? Pode, Você claro. consegue, Henrique? Mostrar? Me fala desse teu livro. Então, o primeiro treinamento que eu criei foi a Gratidão Transforma. E aí os alunos começaram a ter milhares de resultados e eles me perguntaram, dá para ter exercícios voltados para a saúde? E aí eu falei, claro, então vamos fazer a Gratidão Transforma a sua saúde. O que tem aqui? São 33 exercícios, você vai fazer por 33 dias. Por que 33 dias? A Jane Wadley, da Universidade College de Londres, ela descobriu que para virar um hábito, para as coisas virarem um hábito, não é verdade que é 21 dias que a gente precisa. A gente precisa em torno de 60 dias, se for um hábito mais difícil, e em torno de 30, se for um hábito mais fácil. Como a gratidão é um hábito não tão difícil, eu resolvi fazer uma jornada de 33 dias. Cada dia você vai fazer um dos exercícios. São 33 exercícios diferentes. Os exercícios vão te tomar no máximo 5 minutos do teu dia. E cada dia é uma coisa diferente que vai fortalecer a tua saúde física e emocional. Você tem aqui, você fala de algumas, por exemplo, fígado, pâncreas, Então, intestino. a primeira e a segunda parte do curso, eu explico por que a gente adoece e explico qual é a emoção que está ligada a cada tipo de doença. E tem, inclusive, um glossário dizendo, eu não sei todos de cabeça, tá? Eu pesquisei muito para isso, então, por isso, eu mesma uso meu livro para ver o que é cada coisa. Mas é interessante que você pode pegar o teu sintoma e olhar lá e descobrir qual é a emoção que está represada. Posso ler rapidinho aqui Claro, sobre miopia, claro. por exemplo? Sim. Não consegue enxergar longe, falta de perspectivas e de autoconhecimento profundo, vida pautada somente por suas necessidades. Olha só, o que é a miopia? A gente sabe que é não conseguir enxergar longe, mas nunca é só no corpo. O sintoma tem a ver com o emocional. O que é não enxergar longe? É não ver perspectiva de futuro, é não enxergar novas possibilidades, é não ver outros horizontes. Você está focado só no teu próprio umbigo e aí acaba aparecendo a miopia ou acelerando a miopia. De tudo aqui, de todos quadril, os sintomas possíveis, sim. Muito interessante. Tanto as partes do corpo como as doenças mesmo. Tem um glossário de doença e qual é a emoção que está represada. Estourou os joelhos, falta de flexibilidade. Está pegando aí, falta de humildade. Vamos trabalhar isso. Garganta, coisas que você não está conseguindo falar e está trancando. Pulmão, emoções represadas que você não está manifestando. Rins, emoções que você não está filtrando. Normalmente, principalmente ligado a relacionamento a dois, você não está filtrando emoções de problema que está tendo no casal, o rim estoura, aparece pedra no rim. Estômago, úlcera, gastrite, raiva engolida. A gente diz que está engolindo muito sapo Você e fala carne. que da morte também. Final de um aprendizado. Inclusive a morte. A morte é o final de um ciclo, né? Então a gente precisa entender o que é isso. Acidentes são azar? Não. Você está rápido demais ou lento demais na vida. Você pode observar que quando você se envolve num acidente, nunca é simplesmente azar, eu estava no lugar errado. É uma sequência de erros que você vai cometendo ao longo do dia, porque a tua vida está fora do rumo, está fora da velocidade, do tempo. Precisa ajustar. E aí você vai trabalhando tudo isso. Márcia, a gente já está falando há 1 hora. Eu vou precisar encerrar, porque o nosso programa ele tem 45 minutos. E a Thalita deixa eu passar 15 minutinhos, porque o assunto estava muito bom, que ela quer te ouvir. Ela quer te ouvir. Por ela, ficaria Tem te que ouvindo, cuidar, eu porque também. a Thalita pode usar isso contra você, né? As coisas que ela já aprendeu. Está usando como olhar. Eu conheço ela está usando como olhar já. Eu já sei certinho que ela vai usar contra mim, só pelo olhar. Mas muito interessante. Como é que a pessoa consegue esse teu livro, Márcia? Ela está na livraria? O livro é principalmente na internet, eu acho que é mais fácil localizar. Entra no seu Instagram, a gente vai colocar lá no Isso, nosso podcast no Instagram para quem quiser entrar lá.
lá e dar uma olhadinha nesse seu livro. Muito interessante. Só as coisas que eu li aqui por cima eu já achei muito E interessante. faz os exercícios, Sandra. Eu vou fazer. É muito gostoso. Tem 7 exercícios que é para despertar a criança interior novamente. Inclusive, um dos dias você vai ter que sair para o shopping e escolher um brinquedo para você. Eu Um compro. brinquedo. Ah, você Eu compro, compra? pra mim e pra Mora. E é isso que deve estar te ajudando muito Eu a compro. manter a energia que você tem. Manter a nossa criança viva é o maior segredo E do planta. sucesso. Tem hora que eu falo, gente, não cabe mais. Não, cabe. É Eu mesmo? compro planta. Que delícia. Brinquedo, de vez em quando eu compro. Boneca. Eu compro boneca. Eu adoro Passeando, também. Eu compro pano. Eu Gosto adoro muito. e compro para mim, É, não eu é para compro. minhas É, filhas, é não. pra São mim. as minhas pra bonecas e que E ninguém pra Mora eu toca. compro daí um pequenininho que ela vai destruir mesmo, né? Mas tá valendo. É isso Márcia, aí. muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Muito interessante. É um assunto que, obviamente, duraria horas e horas e horas, né? Eu preciso te falar que foi a primeira vez que eu fiz um podcast tendo a oportunidade de tomar vinho assim. Então, olha, Tá. não é pra qualquer Olha um. onde a Mora tá. A Mora ó. tá no colo do seu marido. Então, meu marido tem um charme com Olha as, isso, gente. com as mulheres que é. Não é? Não tem jeito. Gostou do vinho? Bom, Muito. bom, né? Eu sei, a gente sempre serve um vinhozinho pro nosso convidado, pra dar Adorei, aquela relaxada, adorei a é muito ideia. gostoso. Muito bom. Thalita sempre compra aqui um negocinho pra gente. Mas morder a gente não come, porque a gente fica falando, fica assim. Não dá, né? Mas depois eu Né, como Amora? tudo. E você Márcia, também muito- não pode, Amora. Ela não pode. Márcia, muito obrigada. Obrigada pela sua participação. Gratidão. Foi um Deus prazer estar abençoe. com você. Prazer foi Obrigada. meu. Tchau, gente. Obrigada. Segue a Márcia lá e a gente também.